Decurso na novinha. Teoria Queer. Ser queer não é simplesmente ser LGBT. Se você for LGBT e normativo, cisnormativo, heteronormativo, que você quer se enquadrar na normatividade tentando escalar a hierarquia social, você não é queer. Ser queer é desmantelar, é estar além das hierarquias impostas. Simplesmente ser trans, mas querer ser um transbinarista, transmedicalista, não te faz queer. Da mesma forma, um homem cis, uma mulher cis, podem ser queer. Queer vai além do aspecto da sexualidade, do gênero. É como você se interage com a sociedade, fundamentalmente. Um imigrante em um país racista é queer. Um indígena que decide manter a sua cultura até mesmo enquanto está vivendo na cidade é queer. Uma mulher trans que decide manter a barba, mas se vê como mulher orgulhosamente, é queer. Você desafiar as estruturas de poder que permeiam a identidade, o identitarismo social, como a sociedade se vê e se olha, e como você se olha, é ser queer. Queer é desafiar o que existe, é desafiar aquilo que é. Sexualidade é o conjunto de características de atração ou não. O que significa estar atraído, não estar atraído? Como isso se manifesta, como, por exemplo, com romance. Nós também temos que reconhecer que a sexualidade não é a mesma coisa que a atração romântica. São coisas interligadas, mas diferentes. E existe uma questão da interligação destes elementos. O que significa na prática? Na prática, a sexualidade funciona como uma identidade. Gostaria também de criticar o conceito de sexualidade. Por que a sexualidade se torna uma identidade? Por que ela se torna algo tão fixo na nossa identidade? Porque essa relação não é exatamente uma relação comum. Se, por exemplo, você não tem esses conceitos sem ter uma relação social que os imponha nessa questão. Quais sexualidades existem? Muitas. A sexualidade não é exatamente uma coisa fixa. Ela é um espectro. Ace, pan e depois lésbica e gay. Não. Existem muitas formas. Não é errado você olhar pra si e perceber que talvez você tenha questões internalizadas que você não olhou. E agora você percebe. Essas internalizações funcionam de forma diferente. E se dão justificativas diferentes, mas elas são internalizações. E existem certos traços que a gente não nota. Por exemplo, existem várias características na sexualidade. São as características extrínsecas e intrínsecas. Tipo, como você se expressa e como você se vê. As características do que você gosta e do que você não gosta. E você tem que questionar as características que você gosta e as que você não gosta. Podem não ser internas, mas elas podem ser externas. Elas podem vir de outras características. Mas a característica principal, como você se relaciona? Você se relaciona internamente, externamente? Se você está se relacionando só por si mesmo, ou está se relacionando muito pelo outro? Existem muitas questões. E existem machismos, e existem sexismos, e existem racismos que estão internalizados, que se formam. E que formam as nossas expectativas de relação. E essas expectativas de relação se tornam grandiosas demais para serem realistas. O gênero se trata de uma construção social da divisão de papéis sociais entre grupos humanos. Construção social da divisão de papéis sociais entre grupos humanos. Isso é importante porque esses papéis sociais diferem muito entre culturas, tá? Eles diferem bastante entre culturas. Algumas culturas, quem cuida das crianças são os homens. É uma tarefa masculina, não feminina. Então, toda a ideia que você tem de gênero é puramente social. É uma construção social da divisão de papéis sociais entre grupos que geralmente caem entre fundamentações que podem ser vistas nas divisões de características externas do sexo. Geralmente, mas nem sempre. Existem culturas que não existe conceito de pai, por exemplo. Sim, existem culturas que não existe conceito de pai. Ao meu ver, não existe diferença entre sexo e gênero. O sexo é simplesmente uma biologização do gênero. A diferença entre sexo e gênero, ela se torna muito fraca quando você analisa as suas funções centrais. O que difere biologicamente um homem de uma mulher? Não existe essa diferenciação tão grande. O ser humano não tem um dimorfismo sexual grande, principalmente considerando outros animais. Por exemplo, o pavão tem um dimorfismo sexual enorme. Então, quais são as características que diferenciam o ser humano considerado masculino do ser humano considerado feminino? Nas características que você pode ver fisicamente, a presença do órgão sexual, a presença do órgão interno, a presença de glândulas mamárias desenvolvidas. E são essas 3 características, tá? Não tem mais. O jeito de caminhar, o que você faz, o que você gosta, é tudo social. Isso são todas expectativas sociais que são impostas desde criança. O genitalismo é a ideia de que o que define o ser humano é a genital. A definição humana é o que você tem que as suas pernas. Se você tem X, você é homem. Se você tem
Se você tem Y, você é mulher. Genitalismo não machuca apenas pessoas trans, e machuca muito pessoas trans, tá? Machuca todo mundo. Porque o genitalismo, da mesma forma como todas as outras formas de expressão preconceituosa, ele assume uma coisa. Existe uma forma necessária. Não é simplesmente ter algo ou não ter. Você tem que ter uma expressão necessária. Já peguei pessoas falando, já falando tipo, mas o que ele tem entre as pernas? O que a pessoa tem entre as pernas não importa. Genitalismo é uma expressão extremamente preconceituosa que machuca mulheres, homens, pessoas não binárias, machuca todo mundo, porque é uma expressão de crueldade, de imposição. Muita gente tem uma mitologia muito grande, tá? É mito, tá? De que para você ser trans, você tem que ter coisa na infância, você tem que ter descoberto coisa na infância, você tem que brincar de boneca, gostar de vestir de garota, tem que ter isso. E é um mito. Não, você não precisa. Você pode ter tido uma infância até normativa e se descobrir trans. Você pode ter, porque você não precisa de nada para ser trans. Tudo que você precisa para ser trans é se identificar como tal. É isso. Você não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso. Discutir. Mas eu vou discutir no Twitter. Foda-se o Twitter. Eu quero que o Twitter se exploda. Seu amiguinho tá sendo transfóbico. Tá na hora de questionar seu amiguinho. Se sua família tá sendo transfóbica, tá sendo LGBTQ-fóbica, tá na hora de questionar a família. E eu não tô falando pra chegar xingando, não, porque isso também não vai adiantar. Eu tô falando pra ser eficiente, que a gente precisa ser eficiente. Questiona. Por quê? Quando? Qual que é a graça disso? Se alguém fez uma piadinha transfóbica, você não ri, olha pra cara dele e fala: eu não entendi, explica. Porque a pessoa tem que explicar agora. As divisões de gênero romanas são muito, eu falo, muito parecidas com as que temos hoje. Porém, não exatamente iguais, mas eram muito semelhantes. Roma que começa o binarismo de gênero. Roma que começa a divisão fundamentalista de gênero. Em Roma, o gênero começa a se tornar uma situação fundamental de papéis sociais. Não, isso não acontecia tanto em todas as sociedades, mas Roma solidifica isso. Roma solidifica e cristaliza isso na sociedade. E como Roma levou a Europa e a Europa colonizou todo mundo, essas características foram espalhadas através de violência extrema. Sociedades matriarcais tinham suas matriarcas mortas na África para que a Europa implantasse um patriarca, que eles controlassem. Sociedades igualitárias eram expulsas de suas terras e forçadas a viver em outros lugares. A questão de gênero não pode ser dissociada de colonialismo, de racismo, de supremacia branca, fundamentalmente construída a partir destes conceitos. Primeiramente, a justificativa da propriedade se torna a mesma em qualquer civilização, fundamentalmente igual. A fundamentação básica da civilização é proteção de quem? Da terra e do seu povo. Mas para você justificar isso, você tem que ter proteger de alguém. Se nós formos ver por Engels, um dos primeiros textos antropológicos a serem discutidos, a propriedade privada surge a partir da escravidão, e a escravidão cria a necessidade de hereditariedade. Surge a necessidade dessas pessoas, materialmente, de criarem forças de opressão. A primeira força de opressão criada é a subjugação da mulher, porque agora você precisa saber quem é seu herdeiro de verdade. Relação sexual humana, o sexo humano era muito mais livre, muito mais aberto antes da criação da propriedade privada, e de repente agora a sexualidade da mulher é restrita. As principais formas de controle do patriarcado são a partir da propriedade, trabalho sexual e do trabalho reprodutivo. Não são as únicas que o patriarcado controla. Tem, por exemplo, as formas de controle de expressão de gênero, de expressão pessoal, controle de tudo. Mas o patriarcado ele se constrói a partir da propriedade privada, do gênero e do trabalho sexual. E o trabalho sexual a gente vai ter que falar disso porque a monogamia ela se constrói no centro do trabalho sexual. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a monogamia ela nunca existiu. O patriarcado sempre utilizou o trabalho sexual para homens cis. O que é o trabalho sexual? O trabalho sexual ele surge como as relações sexuais estão sendo controladas, o sexo se torna um commodity. Porque uma vez que você tem uma civilização monogâmica, a presença do sexo se torna mais escassa, que permite a exploração através do trabalho sexual. E o trabalho sexual se forma neste contexto a partir desse controle. O que é a propriedade privada? A propriedade privada é um cerceamento de poder. Ninguém quer a sua roupa que você usa, ninguém quer a cama que você dorme. Não. Mas a terra é um cerceamento.
É isso que é fundamentalmente a propriedade privada. Um cerceamento de poder. A propriedade privada não existe na natureza. Não existe uma árvore que fala eu pertenço a Joãozinho, não. E é um cerceamento de poder político e econômico. Quem tem a terra tem poder na propriedade privada. Quem possui a terra fundamentalmente tem a força. Materialmente falando, a terra não é importante porque ela é mística. A terra é importante porque sem a terra você não tem água nem comida. Você não tem abrigo. Você não tem o que fazer. Você vai morrer sem a terra. Porque a terra é importante para todos. Porque a terra não pode pertencer a ninguém. Porque a propriedade privada tem uma falha sistêmica. E é uma falha sistêmica muito específica, que eu já falei aqui, que é a falha da herança. Que herança é uma coisa muito curiosa, não é? Você herda o que seus pais produziram ou que seus pais fizeram outras pessoas produzir, no caso da burguesia. Porque lembra que a gente estava falando do controle sexual, o controle reprodutivo? Por causa que a burguesia requer esse controle. A lei requer que tenha um pai claro e uma mãe clara. Que exista uma linhagem familiar clara. A herança, ela é uma falha sistêmica da propriedade, porque a herança ela tem que passar para alguém de uma linhagem clara. E se essa linhagem clara deixa de existir porque as pessoas não estão mais se relacionando monogamicamente, a falha sistêmica se espalha e praticamente a relação de propriedade começa a rachar. A propriedade depende da monogamia.